Olá, estamos no 4º episódio do Fono em Pauta, projeto desenvolvido pelo curso de Fonoaudiologia aqui do Centro FAG. E hoje nós trouxemos uma temática super importante que é a disfagia. Para falar, trouxemos a fonoaudióloga do Hospital São Lucas, Ana Alice Menezes, e a fonoaudióloga também do hospital, Ana Cláudia Guerra Gregório. Tudo Boa bem, tarde. meninas? Boa tarde. Tudo bem? Obrigada pelo convite. Meninas, agradeço imensamente a participação de vocês, de estar trazendo aqui esse conhecimento que vocês têm sobre essa temática tão relevante aí, que às vezes passa despercebido, né? As pessoas, geralmente a população, ela se preocupa com alguns aspectos e esquece deste. Então, vamos conhecer o que é a disfagia? Então, conta pra mim, meninas, a disfagia é o quê? Uma doença? Ela é um sintoma? O que é a disfagia? Boa tarde. A disfagia, ela é caracterizada como um sintoma, né? Então, sempre por trás de uma doença, o sintoma de disfagia, que quer dizer a dificuldade de deglutir, de engolir, desde a saliva, líquidos, né? Água, suco e alimentos de um modo geral, né? Então, por trás desse sintoma, sempre há uma doença. Ah, e o que é comum dessas doenças aparecer esse sintoma? Por exemplo, doenças neurológicas, né? Como também pode ser uma sequência de uma doença neurológica, como o AVC, né? Hoje a gente também tem as doenças neuromusculares, né? Que causam esse sintoma no paciente, a disfagia, essa dificuldade, né? Na alimentação, na deglutição, que pode acarretar prejuízos mais graves também para o paciente. E é comum no dia a dia? Como que é? É comum acontecer. Hoje, uma doença muito comum é o Alzheimer, né? E nós temos uma grande incidência em pacientes com Alzheimer, com essas patologias associadas, né? Então, a gente precisa ter uma atenção para esses pacientes que necessitam desse olhar diferenciado fonoaudiológico para manter o paciente se alimentando sempre de uma forma segura. E no hospital, ele tem uma incidência também grande? Como que funciona assim, o trabalho na fonoaudiologia hospitalar nesta área da disfagia? Com certeza. A parte da fono hospitalar, ela é muito importante justamente para pacientes que ficam, às vezes, passam por procedimentos cirúrgicos, às vezes precisam ficar muito tempo em período entubado. Então, a gente vai trabalhar para a gente fazer a reabilitação desse paciente e, consequentemente, ele conseguir introduzir a dieta via oral da forma mais segura possível. E o paciente, ele pode ter quadro de disfagia em casa, assim, também? E não reconhecer este quadro? Como que o paciente, a pessoa vai conseguir identificar? Não, isso pode ser o sintoma da disfagia e eu posso estar com sintoma da disfagia. Uhum. Isso é bem comum nos idosos, né? Então, a maior queixa que a gente recebe é de idosos, né? Então, o próprio envelhecimento, ele causa essa dificuldade. Por quê? Porque a musculatura vai envelhecendo junto com a pessoa, né? Não é só o passar dos anos, né, que o paciente vai envelhecendo. Então, a musculatura desse paciente vai envelhecendo, vai ficando mais flácida, ele vai perdendo a força para deglutir, para executar alguns movimentos com essa musculatura. Então, primeiro eles começam com um engasgo, um pigarrozinho, né, devagarzinho, e isso vai se estendendo. Vai tomar uma água, um cafezinho, acaba tossindo, reclamando já, né? Sinalizando para os familiares que tem uma dificuldade para comer. Ou ele acaba de deixar de comer algum alimento que ele gosta, porque apresenta essa dificuldade, né? A própria questão da perda dos dentes, né? Também faz com que eles ocasione essa disfagia, né? Porque qualquer dificuldade de deglutir. Então, desde que coloca o alimento dentro da boca e tem uma dificuldade de preparar esse alimento dentro da boca, já é caracterizada uma disfagia. Ah, então... E além da disfagia ser um sintoma muito importante para os familiares se atentarem, é muito importante em relação ao risco nutricional que esse paciente traz, né? Então, geralmente os pacientes disfágicos têm uma alteração nutricional associada, porque ao longo do prazo, pacientes pré-disfágicos, né, que a gente fala,
ele vai reduzindo a quantidade de aceite alimentar, vai se negando a se alimentar de uma forma normal, e isso é um sinal de alerta para todos os familiares. Buscar uma avaliação fonoaudiológica para identificar essas possíveis alterações que a gente consegue trabalhar em cima disso e trazer bons resultados. E nesta avaliação fonoaudiológica, como que acontece? Existem exames específicos para se realizar? A avaliação, ela é uma avaliação própria que o fonoaudiólogo realiza ou tem algum exame de imagem? Como que funciona esse processo? Temos a avaliação clínica, né, que o fonoaudiólogo faz, mas temos exames complementares também, né, que são exames de imagem, né, então a gente consegue ofertar o alimento para o paciente e como se fosse fotografar o exame para ver aonde está ocorrendo esse processo, né, depois da cavidade oral. Então, o que a gente não consegue visualizar ou talvez avaliar fidedignamente durante a avaliação funcional, a gente consegue pegar nesses exames de imagem. Então, tem duas formas, né? A avaliação funcional, que é a que a fono faz, É a avaliação e a clínica, avaliação e a avaliação de imagem, que é o complementar, né? complementar para essa avaliação. Isso. E uma vez, então, diagnosticado a alteração, né, esse sintoma da disfagia, o paciente, então, ele entra em processo de reabilitação. Isto, como se dá esse processo de reabilitação? Ele tem que acontecer imediatamente, ou geralmente esse paciente ele vai para o hospital, ou não, você consegue fazer esse trabalho em casa? Como que funciona esse processo terapêutico? A reabilitação não é exclusiva de ambiente hospitalar. A gente é um dos principais pontos que a gente identifica para o paciente que está hospitalizado. Mas pacientes em casa também são pacientes disfágicos. Então, a gente consegue fazer um atendimento clínico, ambulatorial, para fazer tanto a avaliação quanto o tratamento dessa dificuldade, para que essa dificuldade seja minimizada e para que esse paciente consiga se alimentar de uma forma segura. Então, a reabilitação inicia logo após o diagnóstico, quando a gente consegue fazer a adaptação segura dessa alimentação, se é, às vezes, uma textura alimentar que a gente pode adaptar, uma textura pastosa que vai facilitar o controle desse bolo alimentar e a deglutição também. Então, a identificação do local correto onde tem essa disfunção, para a gente adaptar até a textura do líquido, se tem acúmulo valecular, se não tem, e a gente vai espessar tanto água, suco, café, tudo isso a gente consegue adaptar para a dinâmica do paciente, conforme a necessidade de cada um deles. E se caso o paciente, ele assim, demore para procurar esse processo avaliativo e esse contato aí com o fonoaudiólogo, né, para iniciar um processo de intervenção, isso gera riscos, assim, para a vida do paciente? Como que funciona? Sim. O quanto antes ser detectado e trabalhado essas dificuldades é melhor. Porque pode acontecer. O paciente vai deixando, a família vai deixando, chega uma hora que esse paciente não consegue deglutir, ou ele acaba jogando para fora, né? Vai perder peso, vai perder massa magra, mas também pode ocorrer o risco das pneumonias aspirativas. Quando que acontece isso? Quando há a entrada desse alimento, desse líquido, para dentro dos pulmões. Então, isso gera uma infecção no paciente, né? Então, é por isso que a gente precisa trabalhar para proteger essa via aérea desse paciente. Por isso que ele até tosse. Por isso que ele tosse, porque chega a um local, né? A nível de prega vocal, ele tosse para ter o reflexo de jogar para fora. Chega uma hora que ele para de tossir e esse alimento acaba adentrando a via aérea, né? Muito bem. Meninas, essa semana nós estamos comemorando, né, o Dia Nacional de Atenção à Disfagia, que acontece no dia 20 de março agora. Isso. E o Centro FAG, o curso de fonoaudiologia, junto com o Hospital São Lucas, passou a realizar algumas ações que foi desenvolvida pela professora Ana Cláudia. E você poderia contar um pouquinho para a gente qual que foi o objetivo dessas ações, como que foi desenvolvido? Nós, acadêmicos, estavam lá presentes também. Como que foi?
Com certeza. Nós entramos agora em uma semana de projetos que a gente vai levar para dentro do hospital, os alunos para dentro do hospital, para a gente conseguir conscientizar toda a equipe multiprofissional sobre o que é a disfagia, quais são os principais sintomas que o paciente disfágico apresenta. Né? A gente sabe que a equipe de enfermagem é uma equipe, na grande maioria, dentro do ambiente hospitalar, então a gente está fazendo trabalhos, atividades mais direcionados para eles, para que eles consigam nos auxiliar nesse processo, identificar os pacientes que possuem essas possíveis alterações. Então, nós trouxemos atividades complementares junto com os funcionários, dinâmicas, a gente fez algumas palestrinhas e algumas dinâmicas que a gente consegue trazer bastante informação e participação dessa equipe multiprofissional. Que bacana. Temos algumas fotos, né, do trabalho que vocês começaram a desenvolver com as acadêmicas junto à equipe. Sim. Aí, conta um pouquinho pra gente sobre essa situação. Nós estávamos na UTI pediátrica realizando essa palestra sobre a disfagia pediátrica. A gente sempre tenta direcionar para os setores para que os pacientes consigam, os funcionários consigam participar na dinâmica ativa, né? Então, a gente sempre direciona as nossas atividades para esses funcionários conseguirem participar. Então, a gente faz algumas dinâmicas com perguntas, eles trazem casos que a gente consegue discutir, eles sempre lembram de alguns pacientes quando a gente faz esse momento de atividade, em relação a sinais, sintomas, que tudo isso a gente precisa adaptar e avaliar também. Passamos em todos os setores do hospital, aí na UTI geral nós fizemos atividades que quem acerta participa de uma caixa surpresa, que eles conseguem tirar... Tem uma foto, né? Que a gente consegue trazer bastante informação para esses funcionários. As nossas acadêmicas, algumas delas que participaram da dinâmica da disfagia, então uma equipe bem bacana, eles sempre conseguem nos acolher de uma forma surpreendente, todo mundo consegue participar em relação às atividades, muito bacana. Ano passado também teve, né, Ana? A gente consegue fazer também. todos os anos essas atividades em relação ao tema que é muito importante, né? A gente traz sempre uma semana estipulado pela Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, foi estipulado dia 20 de março como o Dia Nacional de Atenção à Disfagia, mas a gente já agrega a semana toda para a gente conseguir reforçar essas informações. E é sempre bom, né? Para toda reforçar para a equipe, né? Às vezes acaba esquecendo, a gente passa lá e relembra. Vamos erguer um pouquinho a cabeceira da cama, né? Então, cuidar um pouquinho mais, com outro olhar para os nossos pacientes. Que bacana. Projeto bem legal, bem bacana. As alunas todas felizes, né? Projeto muito bom. Meninas, eu agradeço imensamente a participação de vocês, trazer esse conhecimento aqui para o nosso Fono em Pauta, um projeto que foi desenvolvido pelas alunas, pelo curso de fonoaudiologia, que tem aí o papel, o objetivo de trazer informações para a população, de conhecimento dessas questões que envolvem toda a fonoaudiologia. Meu muito obrigada mesmo, mais uma vez. Eu que agradeço. Gostou desse tema? Pode nos procurar pelo telefone 3321-3948. Nós estaremos respondendo as suas dúvidas. Muito obrigada.